Momentos de Sabedoria, episódio 16. Grande no Reino. Livro A Lei de Deus, capítulo 15. Nos diz Pietro Baldi: se quisermos resumir em 2 palavras o assunto que foi desenvolvido até agora nestes capítulos, poderíamos dizer que falamos da lei. Temos falado dela porque ela representa o ponto central da nossa vida e o caminho da nossa salvação. A lei exprime o pensamento e a vontade de Deus e constitui a regra fundamental da nossa conduta. Mas qual é o seu conteúdo? Poder-se-ia perguntar. O conteúdo da lei, pelo menos no que se refere às normas que regem a conduta humana, é bem conhecido no mundo e não nos cabe repeti-lo. Ele já foi sintetizado nos 10 mandamentos de Moisés, exemplificado no Evangelho, explicado pelas religiões e pelos princípios morais aceitos pelo homem. Há milênios, o mundo repete essas verdades. A nossa tarefa não é a de fazer um tratado a mais de moral ou de religião. Não é deles ou de pregações que temos falta, mas da sua aplicação na vida prática. O professor Pietro Baldi, neste parágrafo, chama-nos a atenção que na atualidade a humanidade não pode afirmar desconhecimento sobre as normas morais que regem a sua conduta, já que há milênios estas verdades já foram reveladas e explicadas pelas várias religiões professadas pelo mundo. O que falta ao homem não são discursos e pregações sobre a lei de Deus, mas verdadeiramente viver os valores que o religariam a Deus. Estes belos ensinos já foram exemplificados e ensinados por Jesus de Nazaré. No belíssimo Sermão do Monte, ouvimos assim, Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que explicar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Em sua obra Sabedoria do Evangelho, o professor Carlos Torres Pastorino nos explica que o Divino Mestre quis nos ensinar que, mesmo tendo mérito, o esforço de entender e explicar as leis divinas, somente quando conseguirmos superar este estágio através da vivência das verdades evangélicas em toda sua completude, poderemos acessar uma grande posição no reino de Deus, isto é, o nosso lugar perante toda a criação. Por isso, ele defende que a melhor tradução para o verbo luou, que no texto bíblico está na forma luzei, é considerar seu significado como soltar, solver, resolver, solucionar, aclarar, explicar. Secundariamente, pode ser traduzido por violar também, mas o contexto não permite este sentido, já que, se considerássemos este versículo assim, quem violar um pequeno mandamento e assim ensinar, entrará no reino dos céus, embora seja chamado mínimo. Teríamos como ensinamento divino um absurdo. Como poderá penetrar no reino dos céus aquele que violar o mandamento da lei, ainda mais com o agravante de ensinar o erro aos outros? Não é possível compreender esse disparate. Por exemplo, alguém viola um mandamento, mata outrem e ensina os homens a matar, levando-os a fazerem o mesmo. Terá ele o mesmo reino dos céus que aquele que jamais matou alguém? Isto não é possível. Por isso, conclui Pastorino,
Grande será aquele que, além de interpretar a lei de Deus em seu sentido profundo, conseguir vivê-la e ensinar aos homens através de sua vida. Estes terão obtido a unificação com o Cristo interno e refletirão o Logos divino que está em todos nós.